gente, no vídeo de hoje estou aqui. Hoje é um sábado e eu venho fazer um study vlog com vocês, gente. Duda, e por que você está estudando num sábado, Duda? Vai aproveitar. São agora 5h22. A minha meta hoje é estudar das 5 às 10. E eu vou mostrar pra vocês como eu estudo, meu método de estudo e tal, porque eu tenho testes globais, ou seja, os testes de fim de trimestre, na semana que vem. Hoje é sábado e meus testes começam na quinta. E o meu primeiro teste é filosofia, então vai ser a matéria que eu mais vou focar hoje com vocês. Hoje eu quero tentar estudar, na verdade, 3 matérias. Vou tentar hoje filosofia, matemática e economia. Por que economia? Porque a matéria que eu tenho... Por que essas 3, na verdade? Porque primeiro eu tenho filosofia, dia 26. Eu tô olhando ali, gente, que eu tenho os post-its anotados. Então, dia 26 eu tenho filosofia, dia 27 eu tenho matemática e inglês. E aí passa o fim de semana. Aí segunda-feira eu tenho economia e espanhol. E terça eu tenho história. Eu ainda não comecei nem com inglês, nem com espanhol. Mas é porque eu acho que espanhol, gente, se eu estudar durante o fim de semana... eu realmente, eu pego a matéria. Porque não é muita coisa, a maior parte é revisão do semestre passado. E a matéria que a gente tá dando nova não é tão difícil. E não cai literatura. Então, acho que vai ser tranquilo. Castelhano eu vou deixar mais pro fim de semana. E inglês eu só vou realmente fazer exercício e revisar. Então, talvez eu estude inglês amanhã, porque aí eu faço domingo um dia mais tranquilo e tal. Mas hoje eu queria tentar pegar essas 3 matérias, porque economia tem bastante matéria e tem bastante teoria e prática. Então, eu queria... pegar um pouco já da prática e da teoria de economia. Matemática, claro, porque matemática, gente, eu não suporto, eu não entendo nada. Então, assim, eu preciso estudar matemática, porque eu preciso manter a minha nota boa que eu tirei. Filosofia, gente, assim, a matéria não parece estar muito difícil, entendeu? Eu tirei 8,5 nesse teste, num teste normal que a gente fez, e eu não tinha estudado pra ele. Eu estudei 2 horas só antes. No dia anterior, eu estudei umas 2 horas e tirei 8,5. Então, eu tô bem feliz. Não estudei muito e tirei boa nota assim. E realmente, gente, não parece ser muito chato, não. A gente tá dando descartes, sofistas, Platão, Aristóteles e tal. E a parte de descartes, que é a maior parte, realmente não parece uma parte muito chata, não, gente. Enquanto o professor tava falando na aula, não parecia ser nada muito chato, entendeu? Então, assim, eu acho que não vai ser tão insuportável de estudar. Vou começar com filosofia, gente. Os meus resumos estão assim, olha. Eu faço todos os meus resumos em folha branca, em uma folha branca A4, assim, normal, com caneta vermelha, preta, azul e verde e marca-texto amarelo neon. Por quê? Não sei por quê, gente. É um jeito que eu encontrei de fazer resumo, que eu não perco tanto tempo, porque eu perco bastante tempo fazendo resumo, mas é um método de estudo que eu uso já desde que eu era pequena. Eu não consigo mudar o meu método de estudo assim, de uma hora pra outra. Eu sempre estudei com resumo, então acho que eu vou manter até eu acabar a escola, sempre estudando por resumo. E aí, enfim, gente, aí eu faço assim. Eu faço mais texto e depois eu passo pra esquemas. Como assim, Duda? Em folhas brancas, assim, em papel. Então, por exemplo, eu tenho aqui tudo escrito em texto, por exemplo, essa parte do tema 7, tudo escrito em texto. E aí depois, enquanto eu tô estudando e gravando a matéria, eu vou passando pra esquemas, tá vendo? Não são esquemas, organizadinhos e tal, são esquemas rápidos, assim, a lápis ou a caneta que eu consiga fazer rápido enquanto eu tô falando, pra eu poder ir pegando a matéria. É um jeito que me ajuda muito, eu tirei boas notas em filosofia fazendo assim, então vou manter. E depois eu vou passar pra matemática, porque tem muita coisa pra fazer e a matéria que a gente tá dando eu não tô entendendo nada. Eu comecei a ver ontem videoaula e tal, mas eu continuei a mesma coisa que eu continuei sem entender. Então eu tenho que entender a matéria. Beleza, gente, deixa eu parar de enrolação, vamos lá começar a estudar agora. Filosofia na base da decoreba aqui, entendeu? Eu vou fazer das 5h30, que são 5h28 agora, eu vou fazer das 5h30 às 7h30. Espero que dê certo, espero que dê tempo. Gente, uma coisa que eu faço também é, que eu esqueci de falar, eu coloco no meu iPad um negócio que eu encontrei aqui do próprio iPad mesmo, que você coloca meio que uma música ambiental de fundo. E aí eu gosto de pôr essa aqui e vai ficando tocando isso aqui, ó. Enquanto eu vou estudando. Me ajuda, gente. Eu não consigo estudar com música, porque eu me desconcentro, mas um som de fundo assim me ajuda, porque eu meio que, eu não escuto tanto os sons de fora, sabe? Quando toca a música aqui. Então eu meio me concentro, porque senão eu tô aqui e tô escutando tudo que minha mãe tá falando, o que meu pai tá falando, o meu irmão brincando. Então com essa música aqui me dá sabe? Esconde um pouco o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, e aí eu consigo focar um pouco mais
na matéria. Vamos lá, gente, que são 5h30, já deu nossa hora. Vamos. Acabei de sair das 2 horas de estudo de filosofia. 7h33 eu parei de estudar, era 7h25, eu acho, mais ou menos, que deu as 2 horas. Vim contar pra vocês como que foi o estudo, gente. Então, mostrar pra vocês também mais ou menos como eu vou estudando filosofia e tal, porque eu sei que muita gente às vezes tem dificuldade em como estudar alguma matéria. E se você ainda não encontrar a maneira de estudo, assim, essa é a que funciona pra mim. Lembrando tipo, cada um tem a sua maneira de estudar e cada um tem a maneira que funciona pra cada um. Então, assim, às vezes pra mim, a matéria que funciona pra mim, o jeito que funciona pra mim estudar, não vai funcionar pra você, ou o jeito que você estuda não funcionaria pra mim. Mas se vocês estão perdidos aí em como saber, tipo, Duda, como eu estudo filosofia, não sei como estudar matemática, não sei como estudar isso, dou aqui a minha opinião de como eu estudo. Pra mim, esse jeito que eu estudo filosofia tá funcionando porque eu tirei boas notas no teste. O primeiro teste que eu fiz eu tirei 9,4. O segundo teste que eu fiz eu tirei 9. E o terceiro teste que eu fiz, que eu estudei 2 horas antes do teste, na véspera, estudei 2 horas antes, eu tirei 8,5. Então, assim, eu acho que tá funcionando esse método, então eu vou manter com ele. Qual método, gente? Fazer os resumos, que eu já mostrei pra vocês, ó, inclusive vou mostrar assim de pertinho, os meus resumos aqui. Eu pego e taco a informação aqui, entendeu, galera? Vou grifando com as cores que eu já falei pra vocês. Depois eu pego e vou lendo tudo várias vezes na voz alta. Então, assim, aí a gente tem os sofistas. Foram os primeiros profissionais de ensino na Grécia. Por que que eles surgem? Porque as pessoas precisavam dominar a oratória pra poder ter êxito nas assembleias e nos tribunais, blá blá blá. E aí eu vou falando alto e vou me fazendo ler o texto várias vezes e fazendo esquemas em folhas brancas, gente. Olha, não é pra ser esquema bonito, é esquema feio mesmo, sabe? Esquema a lápis, esquema tudo embolado, porque é pra lembrar, tipo, sabe, gente, na hora. Então, assim, tô falando de Aristóteles e a ética de Aristóteles. Estou aqui. A ética de Aristóteles. Aristóteles junta a ética com a política e com a vida em polis. E ele quer conectar a ética com as virtudes. E aí, o que é a virtude? O areté, pra Aristóteles, é a função ou excelência de um bem. A eudaimonia, que é a felicidade. Então, assim, aí eu vou seguindo o que eu fiz aqui. Tipo, eu vou escrevendo e vou falando. E depois eu pego o meu esquema e eu sigo com o meu esquema, porque o esquema ele tem menos palavras. Então, tipo, ficar lendo várias vezes o texto vai ajudar, claro, você vai acabar lembrando uma hora, mas como o esquema ele só tem uma palavra, então assim, eu tenho virtude, excelência, função, eudaimonia, fim último, vida boa, relações com os outros, política, ética, desejos, ser humano, virtude, prudência, não sei o que. Eu tenho que saber conectar esses termos um com o outro. Eu acho que o esquema, de alguma maneira, ele me ajuda a fazer essa conexão, tipo, sozinha, sem eu estar lendo o texto. É uma maneira que funciona pra mim, me ajuda, os testes estão indo bem, então eu vou manter dessa maneira. Aí, ó, eu faço pra tudo, gente. Então aqui, Agostinho de Hipona, que eu tava estudando, que também é um dos filósofos, né, que vai cair. Então, ó. E assim, gente, taca-lhe resumo, taca-lhe... Vamos fazendo esquemas. E eu vou guardando sempre os esquemas, gente, porque no final eu vou vendo. Uma coisa que me ajuda muito também, que eu uso muito em filosofia, porque a gente sempre tem características de algum filósofo, característica de alguma filosofia de alguém. E uma das coisas que me ajuda muito é um método que eu sei que ele tem nome, mas eu não lembro o nome. Você vai pegar as iniciais das coisas, por exemplo, vou dar um exemplo concreto pra vocês poderem entender. A gente tem Teoria das Virtudes da Alma de Platão. Claro que eu tô aprendendo espanhol, então assim, os nomes, as letras, as iniciais vão ser diferentes do português. Talvez sejam, ou talvez não, gente, eu não sei, porque isso eu não cheguei a dar no Brasil nem em Portugal. Não sei como seria em português. Mas, por exemplo, a gente tem a Teoria das Virtudes da Alma de Platão. Ele tem a alma racional, a irascível, a apetiva e a inteira. E cada alma tem uma virtude. E aí, por exemplo, eu pego, né, o primeiro, então, da alma racional, da alma irascível, da alma
alma afetiva e da alma inteira. E aí eu pego e eu monto uma palavra que tenha essas iniciais, tá vendo? Nesse caso aqui, eu sei que tem uma cantora que tem um nome parecido com esse. Eu não conheço a cantora, gente, mas eu sei que ela tem uma música famosa. Ela tem uma música assim. Eu acho que o nome dela é Ray, alguma coisa assim. Eu pego os 3 nomes, né? Então, alma racional, irascível, afetiva e inteira. Eu pego e junto eu falo. Então, a gente tem teoria de virtudes da alma de Platão. Então, a gente tem a cantora Riae, e aí tem a racional, irascível, afetiva e inteira. E aí, depois, pra juntar as virtudes de cada uma, eu faço a mesma coisa. Nesse aqui não tem muito cantor que se chame SVTJ. Então, assim, o que eu fiz? Eu montei sorvete, vem, tem, já. Não sei, são coisas que ajudam, sabe, na hora do teste a entender. Então, eu sei que eu tenho que eu sei que eu tenho que colocar o nome da cantora e sorvete, vem, tem, já. Não me perguntem, pessoal, funciona. Até hoje eu uso isso com castelhano pra modalização e um outro negócio lá que agora eu não lembro o nome, mas até hoje eu uso, que é o Deane, que me ajuda, né? Que é o dos textos lá, dedutivo, alguma coisa assim e tal. Me ajuda, quis compartilhar essa ideia aqui com vocês, porque sei que filosofia tem muita coisa de características de filósofo, ou características da filosofia de tal pessoa, e isso me ajuda a lembrar. Agora, o que eu vou fazer? São 7h40. Eu vou pegar das 7h40 às 8h30, 8h40 mais ou menos, com matemática. E depois vou ver se das 8h40 às 9h40 mais ou menos, eu reviso economia. E quando meu pai chegar, eu quero ver filme com ele. O Luca gosta de ver filme e tal, então a gente acaba sempre vendo filme assim de noite. E também porque é sábado, então, sabe, gente, dá uma descansada. Se estudar filosofia e matemática, tá bom, porque economia é só na segunda que vem, então tá tranquilo. Gente, minha meta era continuar estudando matemática, mas compraram uma caixinha de som do... Como que é o nome desse? Da Nesquik. Da Nesquik. Não é que a gente comprou. Porque você compra o Nesquik grande e aí eles têm a caixinha de som dentro. Eu ia estudar matemática agora, mas, gente, eu preciso conectar a caixinha de som. Pera aí, já volto, daqui a pouco eu estudo. Gente, 8h05 agora. Vou começar com matemática, eu tive que parar um tempo pra poder ver a caixinha de som com meu irmão. Gente, muito legal, ele ficou dançando lá, muito bonitinho. Voltamos agora com matemática. Pra estudar matemática, eu pego exercícios do meu caderno, que eu fiz com a minha professora, porque ela geralmente coloca exercícios sempre bem parecidos com o que a gente faz em aula. Então, eu vou fazer os exercícios, tipo, iguais o que a gente fez em aula com ela. A gente tá dando uma matéria chamada limites. E, gente, eu não entendo nada de limites. Jesus Cristo. Nada. Mas, assim, não é muito difícil, sabe? É um negócio que, assim... era pra ser fácil. O problema é que agora a gente tem que ver a gráfica e aí saber que limite é que limite da gráfica. E isso eu não sei fazer ainda. Um pouco complicado essa parte das gráficas, que eu tenho probleminha com gráfico. Gente, eu não sei fazer gráfico. Me dá muita raiva, eu não entendo. Mas hoje eu vou ver um pouco de funções 2, que é um dos temas que a gente viu novo e que eu ainda não repassei. E é um tema que eu gostei, porque não é um tema tão difícil que a gente fez. Então eu vou revisar esse tema aqui. E eu também vejo um canal de uma professora aqui, que ela é espanhola, então, sabe, eu vejo, tipo, ela bota os conteúdos que a gente tá dando aqui na Espanha. E aí, enfim, é isso. Vou dar uma olhada nessa matéria e acho que vou encerrar por hoje, gente, com filosofia e matemática. E aí amanhã eu volto e acordo cedo e vejo se eu consigo revisar mais filosofia e mais matemática. Não sei, talvez dar uma olhadinha em inglês, porque economia eu ainda tenho um fim de semana inteiro pra estudar pra economia. Então, assim, eu não preciso estudar agora.